Então, agora a gente vai dar uma focada para nossa área, tá? Vocês viram aí algo mais tranquilo, psicologia. Não que isso aqui seja mais difícil, porque também é mamão com açúcar, tá? A gente vai falar sobre proteção radiológica, que é um assunto relativamente curto, né? Porque o que vai dificultar um pouquinho aqui é a questão de entender sobre a física, né, a radiação. Só que isso eu preferi não focar nessa disciplina porque a gente vai ter a disciplina de física das radiações. Nessa disciplina de física das radiações e história da radiologia, a gente vai aprender sobre essa questão aí de cálculos físicos, de entender como que é aí os tipos de radiação melhor. Então aqui a gente vai só ver por cima, porque nessa disciplina que eu tava falando, a gente vai entender um pouquinho mais aprofundado, tá? Lembrando que a gente sempre vai estar o que a gente vê numa disciplina, a gente vê um pouquinho mais por cima em uma disciplina, na outra a gente dá uma complicada, que é no caso da próxima, né, de física das radiações, tá bom? Então aqui eu deixei para vocês essa parte aí do Excel, né, essa planilha que eu mandei ontem, mas eu vou explicar bem rapidinho hoje de novo para caso tenha alguém ficado com dúvida, tá bom? Para os novatos, a nossa aula tem aí, né, das 18h45 às 22 horas, mas a nossa aula nunca vai até as 22 horas, pelo fato de que, quando a gente está aqui na plataforma, é somente uma questão de eu jogar conteúdo para vocês. Não tem como a gente trabalhar como na sala de aula, de que eu posso passar uma atividade todos os dias e a gente ficar juntos, né? E aí demora um pouquinho mais. Tem muita gente aqui que gosta de ficar caladinho, mas na plataforma, né? Porque eu tenho certeza que na sala de aula vai ter conversa e vai ser aquela confusão, como toda sala de aula, tá? E também pelo motivo de que quando eu terminar a aula com vocês, eu já vou para a plataforma com outra turma. Então, sem chance da gente ficar aqui esse horário todinho. A nossa aula dura geralmente aí 45 minutos, 50, depende do conteúdo programado para o dia e da interação de vocês, de dúvidas, de conversas, tá? Mas é tranquilo, até 1 hora tá de boa a gente ficar aqui na plataforma. Nós vamos ter 3 pontos de atividade, nós vamos ter 2 atividades, uma que vai ser passada amanhã e a outra, deixa eu olhar aqui na próxima, e a outra vai ser passada dia 23 de junho, tá bom? Então, cada atividade vale 1,5. Então, é muito importante que você faça a atividade e entregue no prazo, tá? Eu dou até horário, dia e horário para entregar essas atividades, tá bom? A prova fica valendo 7 pontos, né? Para se juntar aí aos 3 pontos de trabalho e formar os 10. Não conseguiu entregar a prova na hora marcada, no dia marcado, o que vai acontecer? Você pode solicitar uma segunda chamada. Se não quiser solicitar, aí você vai direto para a recuperação. Só que a recuperação, ela é válida para o aluno que não alcançou a média, né? Fez a prova ou fez só as atividades, não alcançou 7 pontos, ele vai para a recuperação e não paga nada pela recuperação. A segunda chamada, você paga para fazer a segunda chamada, porque você vai ter mais uma chance de fazer a prova, para que caso você não alcance a média, você tenha a oportunidade de fazer a recuperação novamente, tá? Porque se você fizer só a recuperação, não tem mais nenhuma chance. Os dias que a gente vai ter disponíveis aqui também são pouquinhos, ó. Vocês observando a tabela aqui, é bem rapidinho a gente termina, tá? Já tenho programada a próxima disciplina, eu só não vou lembrar nesse momento. Mas quando estiver terminando essa daqui, eu já aviso para vocês qual é a próxima disciplina e já vou mandando material também, tá? Então, hoje a gente vai falar aqui uma introdução, falar sobre a questão da portaria, né? Que são as leis que regem aí a área da radiologia, mas já vou lembrando que eu vou somente citar aí aonde que a gente vai encontrar essas leis, porque é a atividade de vocês amanhã, tá bom? Então, a atividade de amanhã eu vou estar encaminhando para vocês no grupo
2 artigos que falam aí sobre esse assunto. Vocês vão fazer uma leitura desse assunto e um pequeno resuminho, somente para me comprovar que você leu e entendeu o assunto para valer o seu 1,5. Mas na segunda-feira, né, nós vamos aí debater sobre esses artigos, tá? Então, leiam atentamente. O resumo não precisa ser enorme, né, de 2 folhas, não. Você vai absorver somente o importante, o que você entender dos 2 artigos, porque na segunda-feira eu vou escolher aqui, tá? Vou olhar o nomezinho e dizer, fulano, o que você achou do artigo? Vamos conversar e todo mundo vai falar um pouquinho, tá bom? E depois é que a gente começa o conteúdo da aula. A prova já tem data, dia 24 de junho, vai cair numa quinta-feira. E na sexta-feira é a entrega, na próxima sexta-feira já, é a entrega dessa prova, dos trabalhos, o último dia para entregar trabalho. E eu vou entregar as notas já na segunda-feira. Passo o final de semana aí avaliando provas e trabalhos. Na segunda-feira entrego as notas para vocês e na terça é a recuperação, caso alguém fique, né? Que eu acredito que ninguém vai ficar, porque é bem tranquilo isso daqui. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida aí sobre o cronograma? Não. Não, né? Tranquilo? Não, professora. Beleza, eu vou fechar aqui e vou abrir o slide agora, tá bom? Só um pouquinho. Todo mundo vendo o slide? Sim, professora, estamos vendo. Pronto. Então, vamos lá. Proteção radiológica. Essa disciplina trata de quê, né? A proteção radiológica, gente, ela vem aí com o objetivo de proteger as pessoas, né, os indivíduos aí, dos efeitos biológicos que a exposição a essa radiação, né, vai oferecer pra gente. Então, esses efeitos biológicos, a gente já vai ver hoje, né, como que eles se classificam e se dividem, mas a gente pode entender aí que é nada mais, nada menos que efeitos prejudiciais que a radiação traz, né, para o nosso corpo, caso seja utilizado aí de forma errônea. Gente, slide para você está aparecendo a tela inteira ou tá com os quadrinhos do lado? Os quadrinhos do lado. Vixe, pra mim tá... Quadrinho do lado, professora. Pra mim tá normal. E eu sempre colocava assim. Agora apareceu normal? Sim. Ah, beleza. Então, vamos lá. Então, é justamente isso que a gente vai tratar. Como que a gente vai, né, nos proteger, proteger o nosso paciente, as pessoas que estão ali no ambiente, né, onde tem a radiação ionizante, porque nós temos essa divisão, né, de radiação ionizante e não ionizante, para proteger a vida, a saúde, né? Então, com essa questão aí, né, de tecnologia avançando, o acompanhamento das patologias que surgem no ser humano é realizado aí por meio, né, das tecnologias de imagem. A gente tem aí tomografia, a gente tem mamografia, vários métodos de exame aí, a grande maioria é feito utilizando, né, a radiação ionizante, que é algo que é prejudicial para a nossa saúde, né? E o crescimento desses pedidos médicos aí, né, trazem uma gama de riscos caso não sejam tomadas as medidas protetivas cabíveis, né? E essa radiação na nossa área aqui, ela é utilizada não somente para poder diagnosticar as patologias, mas a gente também utiliza a radiação aí como tratamento, tá? Então, a gente utiliza a radiação para fazer o tratamento radioterápico, as radioterapias para os pacientes que têm câncer, né? Então, faz necessário aí medidas preventivas, serem tomadas essas medidas aí para proteger o paciente, para que seja utilizado para o bem, tá? Tanto os profissionais, né, quanto os pacientes.
Então, nós, enquanto profissionais, a gente é responsável, né, por essas ações aí. A gente tem que ter consciência dessa questão de proteger o nosso paciente e nos proteger também, proteger os acompanhantes, os nossos colegas de trabalho, tá? Por conta do risco que a gente pode estar, né, oferecendo, fazendo o nosso trabalho, tá bom? Então a gente precisa entender aí as recomendações de proteção radiológica, entender sobre essa questão de blindagem, né, de área controlada, de monitor de radiação. A gente precisa ter treinamento, ser seguros daquilo que a gente está realizando, né? E sempre estar se reciclando, entendendo como que a gente vai fazer o nosso trabalho bem feito, né? E a segurança de nós enquanto profissionais, né? Ela é uma questão aí que vai depender das ações dos serviços de saúde. Então, os gestores, né, desses serviços de saúde, eles precisam implementar ações para a proteção dos trabalhadores. Então é importante que todo mundo que seja envolvido no serviço, né, de radiologia conheçam as recomendações para essa proteção radiológica. Não é porque eu não estou trabalhando lá diretamente com a radiação, fazendo os exames, que eu não preciso conhecer, né, sobre proteção radiológica. Aí é que eu preciso conhecer a fundo para eu poder proteger os meus funcionários, os meus pacientes, tá? Então, a conscientização dos profissionais em saúde em relação à importância dessa proteção, a justificação de um procedimento, um conhecimento prático, né? Fazer uma avaliação de risco é uma questão que merece muita atenção. A gente vai ver mais na frente que a gente tem alguns princípios aí. A gente tem que utilizar uma dose adequada para que a gente tenha uma imagem com qualidade, mas que não seja com uma dose muito alta para não prejudicar a saúde do nosso paciente. A gente tem que entender essa questão de distância, de blindagem do ambiente, e tudo isso a gente vai ver nessa disciplina, tá bom? Quais são alguns aspectos importantes aí, né, para a gente se proteger? No ambiente de diagnóstico por imagem, nas nossas áreas aí, nas nossas salinhas de exames, né, a gente pode, utilizando essas radiações aí, a gente pode trazer danos, inclusive, né, irreversíveis, tanto para nós enquanto trabalhadores, quanto para os nossos pacientes, né? Então, essas agressões, elas podem ser evitadas se a gente tomar algumas medidas, né? Desde o planejamento da nossa área de exame até, né, a mão na massa, a hora que a gente vai fazer o nosso exame, trabalhar direitinho. Então, biossegurança se trata da segurança da nossa vida, da vida do nosso paciente, a segurança da vida, né? Então, ela é aplicada aí envolvendo 4 aspectos muito importantes, que tá na telinha para vocês. O primeiro é a proteção radiológica, proteção às radiações não ionizantes. Percebam, a gente tem aí radiação ionizante e não ionizante. É um próximo tópico que a gente vai ver. O que é a proteção às radiações não ionizantes? Existem áreas que a gente vai trabalhar com tipos de radiação, classificados aí como não ionizantes, que de forma mais fácil para vocês entenderem, são radiações que não são tão prejudiciais assim quanto as ionizantes, mas que elas precisam de um cuidado também. Por exemplo, o pessoal que trabalha com energia elétrica, tá trabalhando aí com um tipo de radiação não ionizante. Quem trabalha na ressonância magnética, né? A gente costuma falar que a ressonância magnética é o único diferentão aí da radiologia. A ressonância é uma área da radiologia que a gente não vai utilizar a radiação ionizante. Na ressonância magnética, o nome já está dando um indício para a gente aí, é utilizado campo magnético, tá? Vocês vão ter disciplina específica de ressonância magnética, onde vocês vão perceber a diferença, tá? Ressonância magnética não utiliza a mesma forma de radiação
que o raio-x, que a tomografia, não é utilizado radiação ionizante, é utilizado o campo magnético, tá? Mas mesmo assim, a gente precisa tomar medidas aí para evitar acidentes, tá? Por exemplo, quando a gente está falando de ressonância magnética, é como vocês vão ver também, né, nessa disciplina em física, que a gente tem uma área como se fosse um ímã. Vamos imaginar um ímã, aqueles azoguezinhos, sabe? Que tudo que for de metal que chegue perto, ele suga. Assim vai funcionar o aparelho de ressonância magnética. Então, quais são os cuidados que tem que tomar aí? Qual é a proteção que a gente toma nessa radiação não ionizante? É a gente orientar o paciente para tirar tudo de metal que ele tem no corpo, relógio, brinco, ver quais são os pacientes que se encaixam para estar fazendo esse tipo de exame. Por exemplo, paciente que possui marca-passo dos modelos mais antigos. Não é recomendado a fazer a ressonância magnética. Ah, professora, quer dizer que o aparelho vai puxar o marca-passo do paciente e ele vai morrer na sala? Não, não é assim. Né? É um aparelho pequenininho, tá dentro do corpo, mas o aparelho de ressonância magnética, ele pode estar desconfigurando o marca-passo. E isso pode causar aí, né, até mesmo a morte do paciente. Se ele está utilizando o marca-passo, é para ficar controlando os batimentos cardíacos. Ele está programado para fazer aquilo. Aí ele faz o exame em ressonância magnética, o exame, né, o campo magnético vai descontrolar lá tudo que está programado naquele marca-passo e o batimento cardíaco daquele paciente vai ficar errado. Então, quando chega um paciente para a gente assim, a gente tem que verificar se é realmente necessário fazer aquele exame, se o médico dele precisa mesmo daquele exame, a gente constata aí lá na papelada do paciente, porque geralmente o médico vai, né, se responsabilizar por estar mandando um paciente que possui marca-passo para fazer um exame desse, tá? Então, nós temos cuidados para isso também. Proteção à contaminação por agentes patogênicos. O que é isso? Quando a gente está lá trabalhando no raio-x do pronto-socorro, a gente não está suscetível somente aos riscos que a radiação está trazendo para a gente, né? A gente também está lidando com pacientes que têm tuberculose, pacientes que estão gripados, pacientes que vêm de um acidente da rua que está lá sangrando. A gente pode entrar em contato com o sangue do paciente, vai que esse paciente tem, né, hepatite, HIV. Então, essa proteção à contaminação por agentes patogênicos entra aí na nossa área, porque nós, enquanto profissionais da saúde, a gente precisa estar de olho nessa questão de vacinação, para a gente se proteger aí dessas doenças contagiosas. Porque a gente não vai fazer uma injeção no paciente como o pessoal do técnico em enfermagem, mas a gente vai estar manipulando um paciente que ele pode ter, né, algum prurido, alguma secreção, algo que se você tiver com qualquer coisinha, né, um cortezinho na mão, você entra em contato, você pode se contaminar também, tá? E por último, proteção ambiental. Essa questão de proteção ambiental é uma área aí da questão das paredes baritadas das salas, né, de exames. As salas de exames, vocês vão ver nas aulas mais na frente, não são paredes comuns, né? A radiação, ela tem o poder de penetração. Então, de acordo com o comprimento de onda de cada radiação, ele tem um poder aí, essa radiação, de poder passar pelos objetos. No caso da radiação X, é um tipo de radiação que ela vai ser barrada pelo chumbo, né? Então, as salas não podem ser feitas assim, a parede não pode ser de cimento normal como a parede da nossa casa. Então, ocorre essa proteção do ambiente também, para que a radiação fique somente ali naquele ambiente e não passe para as salas do lado, não passe para o ambiente do lado de fora do hospital, da clínica, que não atinja animais, pessoas, né, que estejam passando. E isso aí vai se encaixar na questão da proteção ambiental. Conseguiram compreender isso aí? Sim. Bem tranquilo, né?
Para trazer aí essas medidas para gente do que deve ser feito, como deve ser feito, nós temos aí a CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e nós temos uma portaria, é a portaria 453. São aí, que é justamente a atividade que vocês vão fazer, eu não vou nem aprofundar aqui hoje, que vocês vão estudar isso amanhã, tá? Que são medidas aí, regulamentações na área da radiologia, tá? Então, a gente tem aí a CNEM para trazer regras aí, direitos que nós temos, tudo que a gente tem que fazer. Lembrando, a gente vai ver de novo portaria 453 e a questão da CNEM aí, quando a gente for estudar ética e bioética. Ética e bioética vai ser leitura por cima de leitura. A gente vai ler muito questão de leis, tá? Ver o que a gente tem que fazer como nosso dever, o que a gente, como que a gente está assegurado aí, né? Dos nossos direitos. Então, esse slide aqui, ó, é a atividade de vocês de amanhã, que eu vou estar encaminhando os artigos para vocês fazerem a leitura sobre a portaria 453 e a questão da CNEM, né, na Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá bom? São diretrizes aí para essa questão de proteção da população, né, contra esses riscos que a radiação pode trazer pra gente. E também os benefícios, né? A gente tem risco e benefício, onde o benefício tem que superar os riscos que essa radiação nos traz, tá? E a gente vai para essa questão de conceito de radiação. Então, o que é a radiação, né? A gente pode definir a radiação como um transporte de energia feito através do espaço, e ela pode ser de duas formas, né? Ondas ou partículas. Então, a gente tem aí radiação ionizante e a radiação não ionizante. A radiação ionizante, essa primeira, é aquela que tem a capacidade de extrair elétrons dos nossos átomos. A gente estudou essa questão aí lá no ensino médio, né? Em química, física, tá? Então, radiação ionizante, vamos dizer assim, que seja mais perigosa, tá? Que traz mais riscos pra gente. As não ionizantes são aquelas que, né, ao contrário da ionizante, elas têm uma energia fraca. A energia dela, da radiação não ionizante, ela é insuficiente para poder arrancar elétron do átomo, né? Quais são os exemplos aí? Acho que eu destaquei a imagem. Quais são os exemplos aí? As radiações não ionizantes, como eu estava falando, são aquelas que não vão trazer tantos riscos para a gente, né? Então, a gente tem aí, são aquelas que o comprimento de onda é maior. A gente tem a televisão, o rádio, micro-ondas, infravermelho, né? A luz visível. E a gente tem a radiação ionizante, né? Que são aquelas que têm a capacidade de extrair elétrons do átomo. Então, a gente tem aí, ó, ultravioleta, raio-x e raios gama, tá? Então, a gente tem aí aqui as radiações ionizantes, elas apresentam aí uma energia que é proporcional ao comprimento de onda, tá? Então, quanto menor o comprimento de onda, eu tô falando comprimento de onda, essa partezinha vermelhinha aqui, ó, é uma onda mesmo, né, que essas radiações fazem. Quanto menor o comprimento de onda, tá, o poder de penetração vai ser maior. Então, percebam que aqui, ó, na televisão e no rádio, o comprimento de onda é maior. Então, não penetra na gente, né, não vai trazer riscos pra gente assim. Já a questão do raio-x, ó, o comprimento de onda é menor. Então, a gente precisa de alguma coisa aí para barrar, porque tem um poder de penetração. Quando a gente estiver vendo a disciplina de física, como eu já falei para vocês, a gente vai ver uma pequena comparação da radiação alfa, beta, gama e a radiação X. O que é que cada uma pode atravessar, tá? Então, a gente tem aí a alfa atravessa uma folha de papel, ela consegue atravessar, mas quando chega numa folha de alumínio, ela já é barrada, tá? O raio-x,
passa pela folha de papel, o raio-x consegue atravessar uma folha de alumínio, o que vai parar o raio-x é somente o chumbo, que é o que eu citei para vocês. Então, essa questão aí de poder de penetração, a gente vai focar agora somente na radiação X, em que é mais voltado para essa área de proteção do ambiente, sabendo que o raio-x ele vai conseguir atravessar a nossa pele para poder alcançar, né, ou o sensor ou o filme radiográfico lá do outro lado. Então, a radiação X ela consegue atravessar o nosso corpo. O que ela não vai conseguir alcançar, né, atravessar, na verdade, é o chumbo. E é por isso que a gente vai utilizar o chumbo nas paredes das nossas salas de raio-x. Vocês conseguiram entender isso? Sim. Tu não vale nisso, tu já conhece. Sim. Então vamos lá. Aqui a gente tem algumas. Isso aqui eu já acabei de falar para vocês, são as características, né, das ondas eletromagnéticas. Se movem no vácuo com velocidade da luz, se movem em linha reta. Quando tem interação com a matéria, né, elas podem ser absorvidas, elas podem atravessar, ou elas podem ser espalhadas, bater e espalhar. E a gente tem alguns exemplos aí de onda eletromagnética, que foi a imagenzinha que eu deixei atrás, e a gente tem mais uma aqui também, ó. As radiações ionizantes, que são aquelas perigosas, né? Mas que também podem ser benéficas de acordo com a dose que a gente vai absorver. Então, a gente tem a radiação gama, os raios-x, ultravioleta, luz visível. Um bom exemplo da gente entender essa questão de dose é essa questão da ultravioleta. A radiação ultravioleta ela é proveniente aí do Sol. Quando você fica aí exposto ao Sol por pouco tempo, vai te fazer bem, né? Você vai absorver aí vitamina D, fica mais coradinho. Só que você vai pro sol e fica um tempão, ou seja, a dose é muito alta. O que que vai acontecer? Você vai ficar todo ardido, vai pegar uma insolação, vai ficar tudo lascado. Então, isso daí é o que a gente vai entender essa questão de dose. Quando é ideal, adequada, né, a dose, ela vai trazer benefício pra gente. Quando passa do ideal, no lugar de trazer benefício, né, vai trazer aí um dano à nossa saúde. Do mesmo jeito, a radiação. Quando ela é utilizada numa dose adequada, ela vai ajudar a gente, né? A gente vai conseguir ver a nossa anatomia por dentro, a gente vai conseguir encontrar, né, algumas patologias e poder tratar. Mas se a radiação for utilizada numa dose, né, muito elevada e em vez de estar nos ajudando, ela vai estar prejudicando a nossa saúde, podendo trazer aí danos que podem ser até irreversíveis, que é o que a gente vai ver agora. Os efeitos biológicos, quais são os riscos aí, né, que a gente pode correr utilizando a radiação X no nosso dia a dia. Então, o nosso organismo, nosso corpo, né, ele é formado aí por várias células. Então, é como se fosse algo pequenininho, a gente faz em cadeia, algo bem pequenininho, que vai crescendo e juntando até formar algo grande. Nós temos aí a menor parte do nosso corpo, as células. São elas que vão formar aí, no final, nós enquanto indivíduos. Essas células juntas vão formar os nossos tecidos. Esses tecidos juntos vão formar os nossos sistemas, os sistemas do nosso corpo. A gente tem sistema respiratório, tem sistema digestório, tem sistema urinário, e esses sistemas são formados aí de tecidos que foram formados por células. E a junção de todos esses sistemas do nosso corpo vai criar um indivíduo, né? Um indivíduo, nós, pessoas, temos vários sistemas. A junção desses sistemas é que nos forma. Sistema nervoso, que a gente tem no nosso cérebro, né? Nosso sistema urinário, respiratório, tudo isso trabalhando junto é que forma o ser humano.
E as células do nosso corpo, né, são divididas em dois grupos, as células somáticas e as germinativas. As somáticas são responsáveis aí pela parte estrutural e funcional do nosso corpo, enquanto as germinativas são responsáveis aí pela transferência das nossas características para os nossos filhos, tá? Então nós temos as somáticas e as germinativas. As somáticas fazem a nossa estrutura e a parte funcional do nosso corpo. Já as germinativas vão passar as nossas características, né, através do DNA para os nossos filhos. Então, é isso que a gente vai classificar agora. Esses efeitos, o que a radiação pode fazer no nosso corpo, ele pode ser tanto classificado, né, quanto dividido, tá? Um dos efeitos mais importantes aí dessa radiação ionizante é a questão da mutação celular. Quando essa mutação ocorre lá nas células somáticas, né, que eu acabei de explicar para vocês que as somáticas vão formar a nossa estrutura e a função, né? Quando atinge essas células, a manifestação aí vai ocorrer somente em você, no indivíduo que foi afetado. Só que as mutações que a radiação causa, se forem feitas nas células germinativas, que são aquelas responsáveis por passar, né, o nosso DNA para os nossos filhos, né, quando elas são atingidas, esses danos eles podem ser transmitidos para as nossas gerações futuras. Vocês conseguiram entender isso? Sim. Então, nós temos dois tipos de célula: somática e germinativa. Atingiu a somática, somente eu, enquanto indivíduo, é que você é atingido. Atingiu a germinativa, não somente eu, mas eu posso estar trazendo, né, danos para as minhas gerações futuras, tá? Então. Ei, Érica, Oh, Érica, oi. então as técnicas, no caso de radiologia, não podem engravidar, caso elas sejam atingidas. No caso, até mesmo quando a gente vai trazer, né, os alunos para estágio, quem está grávida é afastado, né? Não pode estar fazendo estágio enquanto grávida, até mesmo paciente que esteja grávida não faz exame, né, radiológico, porque pode estar afetando o feto. E a gente vai até ver isso também, que é uma questão de pessoas mais jovens, o feto aí, as células, elas não são tão especializadas. Então, elas são mais frágeis, vamos dizer assim, para a radiação. Então, é por isso que não pode. Uma das coisas que a gente vai fazer quando o paciente chegar, uma paciente mulher, você vai perguntar para ela se ela tá grávida, tem suspeita de gravidez, porque só é feito o exame se for realmente muito, muito necessário. E aí é que é feito. Se não, não é feito o exame em quem tá grávida. E as profissionais, né, quando estão grávidas aí, também não trabalham na área da radiação, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, as radiações ionizantes, elas são capazes aí de produzir esses danos biológicos, né, a nós seres vivos. E quando uma pessoa vai sofrer essa exposição à radiação de uma forma aí descontrolada, ela pode, né, ter alguns danos aí, como apresentar anemia, perda no número de plaquetas, queda de cabelo, dermatite, que é problema na pele, né, a esterilidade. Então, essas manifestações vão surgir quando a gente sofre aí uma exposição excessiva, descontrolada à radiação, tá? E o nosso corpo vai interagir diferente quando a gente receber as doses de radiação. Então, esse processo de agir diferente a gente denomina aí como radiosensibilidade celular, tá? Que a gente também divide aí em células sensíveis, células de sensibilidade intermediária e células resistentes. As células que são sensíveis incluem aí as células germinativas, né? Os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. As células de sensibilidade intermediária, que tem aí uma sensibilidade em nível médio, são as células das nossas vísceras e as epiteliais.
E as que têm aí resistência são as células nervosas e musculares do nosso corpo, tá? Então, quanto mais especializada for a célula, mais forte, vamos dizer assim, menos sensível, mais forte ela vai ser a radiação. Então, como eu falei, os indivíduos mais jovens, em especial aí no caso da fase embrionária, quando o bebê tá lá na barriga da mãe, já é um ser humano em formação. As células do feto, né, do embrião, do feto, elas são menos especializadas, elas estão em formação, então elas são mais suscetíveis aos efeitos aí da radiação, tá? Então, a gente tem aí uma classificação desses efeitos. A gente tem os efeitos estocásticos e os efeitos determinísticos. Os efeitos estocásticos, eles não vão apresentar uma dose limite, né? Vai ocorrer aí em função da dose absorvida. Então, um efeito estocástico, ele vai surgir aí do acaso. Não tenho, o limite é esse aqui, não posso exceder, não. De acordo com a dose que o paciente recebe, ele pode desenvolver ou não. Já o determinístico, como o nome já está dando uma ideia, tem um limite. Então, até aquele limite de dose, eu posso utilizar que está de boa. Passei daquele limite, eu vou aumentar, né, a gravidade dos danos de acordo com o aumento dessa dose, tá? E esses efeitos biológicos, além de classificados, eles são de feito aí uma divisão, que são os efeitos somáticos e os efeitos hereditários, tá? Os efeitos somáticos, eles vão ocorrer aí no próprio indivíduo, no paciente que foi exposto à radiação, tá? São efeitos aí que o mais grave que a gente pode encontrar é desenvolver um câncer, né? Então, os efeitos somáticos aí são aqueles imediatos, né? Ou que podem demorar um pouquinho e aparecer, mas ele está incluso aí na pessoa que recebeu a radiação. Então, os efeitos somáticos pode ser aí uma radiodermite, que é uma vermelhidão na área, vômito, né? Falência de alguns órgãos, caso atinja as gônadas, né? A região da cintura pélvica, pode trazer a esterilização do indivíduo, ele pode, né, não conseguir mais levar aí essa questão dos seus herdeiros, né? Então, os efeitos somáticos são aqueles que vai se manifestar na pessoa que recebeu a radiação, tá? E os efeitos hereditários... Professora, é a trombose também, né? A trombose. Tudo que vai acontecer vindo da radiação e que vai afetar somente o paciente é efeito somático. Se passar, aí é que tá a diferença. Se for algo que possa ser transmitido para os nossos filhos, aí não é mais efeito somático, é o efeito hereditário, né? Um efeito que é transmitido de pai para filho quando é atingida a região da gônada, né? Como eu estava falando, lá onde a gente carrega o nosso material genético, as nossas moléculas de DNA, e esse código de DNA é alterado, né? Vai trazer alguma modificação aí morfológica ou funcional do nosso descendente, né? Então, ocorre aí uma mutação genética. Então, o efeito somático é aquele em que vai afetar o indivíduo que recebeu a radiação. Os efeitos hereditários são aqueles, né, que vão afetar os nossos filhos, né? Vai ter uma modificação aí no nosso código genético, ocorre uma mutação genética, então os nossos filhos podem trazer com eles aí no seu código genético, por nossa causa, tá? Então, percebam, a gente tem classificação dos efeitos biológicos e a divisão dos efeitos biológicos. Isso aqui é questão de prova, tá? Amanhã a gente vai falar aí sobre os fatores de importância da proteção radiológica. Amanhã não, na segunda-feira, né? Que amanhã vocês vão continuar estudando a questão das portarias aí, que eu vou mandar os 2 artigos para vocês, tá? Como é 2, deixei o dia vago para vocês lerem, é um pouquinho extenso.
mas eu também não quero que vocês escrevam muito, tá? Apenas absorvam o conhecimento que a gente vai debater sobre ele na segunda-feira, tá bom? E aí, na segunda, depois da gente debater, a gente vai falar sobre a questão dos fatores de importância para proteção radiológica. Nós temos 3, tá? Já vou adiantando para vocês. A gente tem o tempo de exposição, a distância que a gente fica da fonte de radiação e a questão da blindagem, que é da gente se proteger com alguma coisa, tá? Então, esses fatores aí de proteção a gente utiliza para evitar esses efeitos biológicos, tá? Que podem ser classificados e divididos. Já anota aí, ó, questão de prova, questão de classificação e divisão dos efeitos biológicos. Tá bom, pessoal? Beleza. Boa noite. Boa noite.